Olá, seja bem-vindo ao RTV Notícias. A alteração da tipologia de jogos ilegais ditou que nos últimos tempos tenha crescido o fenómeno das raspadinhas ilegais. Aproveitando a popularidade daquele jogo, há quem comercialize imitações, como sucedia há uns anos com as rifas, que atribuíam prémios com base nos números da Lotaria Nacional. Paes Afonso, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, confirmou esta tendência ao JN, sublinhando, porém, que a colaboração estreita com as autoridades tem permitido identificar alguns suspeitos da autoria deste novo tipo de fraude. Nos últimos meses, os responsáveis da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa viram-se também confrontados com queixas de comerciantes que foram contactados por falsos colaboradores da instituição, que lhes extorquiram verbas com a promessa de virem a integrar a rede de mediadores oficiais. Tempo agora para o nosso comentário habitual, hoje sexta-feira com Amadeu Campos. Boa tarde, bem-vindo ao RTV Notícias. Olá, Raquel. Amadeu, começamos o nosso comentário com a educação. Saiu a notícia de aulas de compensação que vão recair sobretudo nas disciplinas com exame este ano letivo. Os representantes das associações de diretores explicam que a opção não está relacionada com a falta de recursos, mas na incapacidade dos alunos para suportarem o aumento de carga letiva semanal. Concorda com esta decisão? Sim, concordo. Agora, eu gostava de ir um bocadinho mais longe porque eu acho que nós estamos a falar de um problema que é grave, que aconteceu em relação ao início do ano e que foi criado por incompetência do Ministério da Educação, portanto não vamos mais bater no ceguinho. Podemos mesmo dizer que o Ministério da Educação assim, saiu chumbado realmente deste início do ano letivo. Agora, eu gostava de salientar que as soluções devem ser diversificadas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto de que devemos encontrar uma solução específica para cada turma e para cada disciplina. E quando eu digo isto, quero dizer o quê? Quero dizer que deveria de ser feito um planeamento com o professor que agora chega à escola, portanto o professor acabou de ser colocado agora, portanto vai enfrentar uma determinada turma que muitas das vezes tem cerca de 30 alunos. Independentemente da disciplina, ele deve fazer um planeamento para quê? Para preparar, no tempo que tem disponível até ao final do ano letivo, preparar a matéria em relação ao programa que tem que dar. E perante isso, e nós sabemos que os alunos e que as turmas são diferentes, devia de haver a disponibilidade e a autonomia de o professor poder requerer um outro colega da mesma disciplina para que os dois consigam fazer, por exemplo, um acompanhamento mais localizado em relação às dificuldades que alunos possam ter em relação à aprendizagem da matéria. Porque o que nós estamos a falar é que temos um determinado tempo para dar essa matéria e que queremos que esses alunos consigam assimilar essa matéria que devia ter sido dada com mais tempo e com mais calma, mas que o pouco tempo que resta eles têm que aprender. Por outro lado, há aqui um tema que eu acho que ninguém tem falado e que para mim é fundamental, nomeadamente em relação aos alunos que querem saber ou que necessitam de saber, normalmente aqueles alunos em que os pais recorrem às explicações para que eles façam a aprendizagem da matéria. Em relação a esses alunos, eu acho que a escola, aí sim, poderia oferecer, não digamos aulas de explicações, mas umas aulas de melhoria dos alunos, em que eles, perante as dificuldades que tinham, mesmo assim, em terem a aprendizagem da matéria dita normal, pudessem, nesses tempos, fora realmente dos horários letivos, pudessem enquadrar algumas aulas que não seriam de explicações, mas que seriam para melhoria de conhecimentos desses alunos. Eu acho que com estas três medidas, portanto, os professores planearem juntamente com os alunos e até com os pais a melhor forma, arranjar-se realmente mais um professor que, pelo menos em termos de sala de aula, consiga objetivamente acompanhar. Porquê? Porque a turma seria partida em cerca de 15 alunos para cada um, o que fazia com que o acompanhamento fosse mais próximo do professor em relação a esses alunos, e depois em relação às exceções, de que realmente os alunos quisessem eles próprios e estarem mais disponíveis para aprenderem fora do horário letivo,
então sim a escola poder também oferecer algumas horas, não essas horas que os diretores falam, porque acho que são exageradas, mas algumas horas para fazer esse acompanhamento. Claro, porque a verdade é que também estes alunos com horários em atraso, eles não vão ter forma de recuperar o ritmo próprio da aprendizagem, não é? Porque já passou muito tempo desde o início do ano exatamente. letivo. Aqui o objetivo fundamental é que o que eles aprendam nas escolas, ou durante o tempo letivo que ainda falta, seja realmente assimilado, que não haja perdas, porque nós sabemos que muitas das vezes os professores dão uma matéria e ela não é aprendida logo na primeira aula, é só à segunda ou à terceira. Aqui o objetivo era que fôssemos mais profícuos no objetivo de que realmente os alunos tivessem essa aprendizagem logo na primeira aula e que esse acompanhamento com o professor ou com outro professor, como eu estava a falar, pudesse ser com mais sucesso em relação à aprendizagem por parte do aluno. Mas a par de tudo isto, surge no NUCRAT a garantir que as compensações a docentes não terão grande impacto no orçamento de 2015, porque justifica que essas compensações serão despesas efetuadas na sua maioria, se não na totalidade, em 2014. Comentário a estas afirmações. É assim, para um ministro que perdeu 700 milhões de euros no orçamento para este ano, eu acho que são umas afirmações muito levianas. É assim, o erro que o Ministério da Educação cometeu no início do ano letivo, quem o vai pagar são os portugueses. É o dinheiro do contribuinte dos portugueses. Portanto, o dinheiro a mais que o Ministério da Educação vai gastar vai ao bolso dos portugueses. Era dinheiro que podia ser gasto noutras coisas e vão ter que ser gastos na colmatar este erro que o Ministério da Educação usou. Repare, eu gostava de saber que valores são esses. Neste momento nós ainda não sabemos. E isso para pais, para professores, para os portugueses em geral, era fundamental que nós sabêssemos qual era esse valor. Porque da mesma forma, hoje também tivemos uma notícia, só para acompanhar, que deixaram de haver professores com horário zero, que eventualmente poderiam ser esses professores que nos poderiam ajudar nestas questões dos tais alunos com turmas realmente de 30 alunos e podiam ajudar esses alunos ao melhor acompanhamento da matéria. E esses professores, o facto de deixarem de ter o horário zero, já se quantificou que vamos poupar 10 milhões de euros. Portanto, se isso acontece por esses professores, eu gostava de saber era quanto é que o erro do início do ano letivo vai custar aos portugueses, porque isso também era importante nós sabermos o quanto vamos pagar a mais por isso. Depois também ainda a Cássio Pinto, deputado do PS, que veio afirmar que não sabe como é possível que o ministro Nuno Crato esteja a negociar com algumas autarquias secretamente, nas costas da Assembleia da República e da Comunidade Educativa, o programa Aproximar a Educação. Vê este processo da municipalização da educação a ser tratado com secretismo por parte do ministro? Não, eu estive num encontro em que o ministro Nuno Crato esteve presente em Cascais, um encontro com todas as associações de pais do país, e nesse encontro nós percebemos que havia uma vontade, e eu compro essa vontade, eu estou de acordo com essa estratégia que o Governo consiga, é pena ela realmente não estar, se calhar, a ser tão bem feita quanto devia ser, e pelo menos chegar em termos de informação às autarquias e a todos os portugueses o que está a ser realmente feito. O objetivo aqui é que haja um processo educativo, ou nomeadamente um programa educativo, que esteja muito coerente com um determinado município. E isso tem todas as vantagens, porque se nós, municípios litorais, e nomeadamente Gaia, tem uma estratégia de cidade em que tem muito turismo, tem muitas caves do vinho do Porto, tem uma série de empresas, nomeadamente a Salvador Caetano e outras que estão no município, em que é preciso que realmente haja uma educação que esteja, uma formação das pessoas que esteja próxima. Então, nesse programa educativo municipal, realmente isso pode estar abrangido e a própria autarquia dizer faz sentido nós investirmos nessa área. E o Ministério da Educação, com esse tipo de aproximação, estará a dar autonomia, nomeadamente às escolas desse concelho, para que elas consigam fazer um programa educativo que vá de encontro mais às necessidades das pessoas e vá dar uma resposta. Eu acho que isso é fundamental, eu acho que esse é o caminho. Não é trazer para o município as decisões do Ministério da Educação, não é disso que se fala. Agora é dar alguma autonomia aqui às câmaras e repara, as autarquias neste momento tutelam as escolas básicas, que é das coisas mais importantes. Começam logo até pelos jardins de infância, portanto, são da responsabilidade da autonomia da autarquia. Hoje em dia isso já acontece, ninguém reclama e pelos vistos até se fazem bem, ou pelo menos não há grandes reclamações em relação a esse processo. É bom que ele comece gradualmente a ser construído
com as autarquias. As câmaras municipais realmente têm uma palavra a dizer sobre esse processo e a transferência de competências é fundamental, não só em questão de obras, em própria contratualização dos professores. Eu já disse aqui que defendo que as escolas devem ter os melhores professores. E, nomeadamente, quem está ligado às escolas de agrupamento sabe quais são os melhores professores para aquele determinado município, porque são eles que vão ter as competências que nós sabemos que são mais adequadas para o ensino que nós pretendemos num determinado município. E essas competências desses professores têm que ser analisadas localmente e não podem ser localizadas por aqueles programas que nós sabemos até que erram bastante na colocação dos professores. Isso traria uma estabilidade muito maior ao corpo docente das escolas e este tipo de situações em que os professores faltam, que a gente nunca sabe muito bem as razões, a falta de colocação desses professores na escola iria certamente ser minimizado com esse tipo de postura. Amadeu, uma pequena nota mesmo para terminar o comentário, comentar as declarações da chanceler alemã Angela Merkel ao afirmar que países como Portugal e Espanha têm demasiados licenciados. Comentar estas afirmações. Eu acho que a discussão está errada e depois a resposta do nosso ministro também está errada. Eu acho que o que a Angela Merkel quis dizer, e era bom que nós percebêssemos isso, que é nós temos muita gente que não está preparada em termos de vocação de quando sai da sua escola. E nós devíamos privilegiar primeiro essa forma de ensino. Era um ensino vocacional, em que as pessoas aprendessem uma profissão, em que estivessem próximas de aprendizagem de uma profissão ou de uma forma de fazer as coisas. E realmente os melhores e aqueles que tivessem melhores aptidões para a parte académica que o fizessem. Por outro lado, o ministro Nuno Crato dizia muito bem, nós temos muitos licenciados, mas ainda não chegamos à percentagem que os nossos colegas europeus têm. Agora, o que é que devemos discutir? Devemos abandonar esta discussão, sinceramente. Nós devemos discutir o que é que fazemos com os licenciados que estão agora a sair das nossas faculdades, que realmente eles estão a emigrar. Não estamos a conseguir dar-lhes uma oportunidade de trabalho no nosso país. Portanto, nós estamos a licenciar pessoas que depois vão sair para o estrangeiro. E, por outro lado, temos uma falta enorme de profissões com competência, nomeadamente picheleiros, eletricistas, pintores, uma série de profissões que nós não privilegiamos no ato de formação da escola e que nos estão a fazer falta dia a dia e que têm custos enormes para o país. E eu acho que nós não estamos a resolver bem esse problema. Portanto, isto é uma discussão meramente de números que não interessa. O que interessa é realmente uma estratégia para o país do que é que queremos fazer da educação e o que é que fazemos com os nossos alunos, tanto aqueles que optem por uma saída vocacional, como aqueles que optem por uma saída académica. Muito bem, Amadeu Campos, muito obrigada pela sua presença e um bom fim de semana. Eu é que agradeço. Bom fim de semana, Raquel. Estão abertas as candidaturas para um concurso de fotografia que integra a agenda da Semana da Reabilitação Urbana Porto 2014. As candidaturas ocorrem até dia 10 de novembro. Fotógrafos profissionais e amadores, amantes e curiosos de fotografia podem candidatar-se até 10 de novembro ao concurso Retratar a Invicta, uma iniciativa integrada na Semana da Reabilitação Urbana Porto 2014. O objetivo é retratar as zonas históricas e a beleza do património edificado da cidade do Porto, sendo que a originalidade e a qualidade artística serão os fatores a terem maior consideração. A inscrição deve ser através de um formulário disponível online em www.semanadarreabilitação.vidaimobiliaria.com, que deverá depois ser enviado para maroca@vidaimobiliaria.com. Cada autor, fotógrafo profissional ou amador de qualquer nacionalidade deverá entregar até um máximo de 5 fotografias em suporte digital. O júri escolherá depois 20 finalistas a divulgar a 14 de novembro, que verão os seus trabalhos expostos no Ateneu durante a realização da Semana de Reabilitação. As 3 fotografias vencedoras são depois conhecidas a 27 de novembro. O prémio será um workshop Olhares gratuito. A Semana da Reabilitação Urbana Porto já vai na 2ª edição. Este ano decorre de 24 a 30 de novembro no Ateneu Comercial do Porto e dinamiza um conjunto de conferências, workshops, exposições e outras ações públicas que têm como objetivo comum impulsionar a reabilitação urbana e ampliar a sensibilização deste tema junto da população. O regulamento pode ser consultado em www.vidaimobiliaria.com.
Todos os dias há 160 pessoas em Portugal que ficam a saber que têm diabetes. Ao todo, 13% dos portugueses com idades entre os 20 e os 79 anos têm esta doença que anda de mãos dadas com o sedentarismo e a obesidade. 13% dos portugueses sofrem de diabetes, mas 5,7% não sabem o que significa e há mais de 400 mil pessoas que desconhecem o diagnóstico. O coordenador do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes defende mesmo que é um problema de saúde pública. Os dados constam do relatório anual do Observatório Nacional da Diabetes, apresentado esta semana, e que aponta para que mais de 1 milhão de portugueses tenha diabetes. Em 2009, correspondiam a 11,7% da população e agora a 13%. Os dados indicam que 40% da população já tem a doença ou esteja em risco de a desenvolver, situação a que se chama pré-diabetes. Os mais afetados são os homens e é nesta camada da população que o subdiagnóstico é mais frequente. Um dos dados que mais preocupa o presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e coordenador do Observatório Nacional de Diabetes diz precisamente respeito às complicações provocadas por esta doença. Em 2013, o número de utentes internados nos hospitais pelo chamado pé diabético voltou a subir de 1.849 casos em 2012 para 2.004 no ano passado. Também as amputações de membros inferiores atribuíveis à doença passaram de 1.493 para 1.556. Ainda assim, neste campo é positivo o facto de se estarem a fazer mais das chamadas amputações minor, apenas parte do pé, do que as chamadas major, todo o pé ou membro inferior. Os dados mais positivos do relatório dizem precisamente respeito aos cuidados primários, que em 2013 registaram mais 8,8% de doentes, cerca de 62 mil pessoas. Ao mesmo tempo que este acompanhamento de proximidade aumentou, os internamentos de pessoas com diabetes nos hospitais são cada vez mais curtos e, pela primeira vez, mais de metade dos doentes controlados nos centros de saúde tinham as análises ao sangue para controle da diabetes dentro dos níveis ideais. A despesa só com medicamentos nas farmácias chegou no ano passado aos 226 milhões de euros, 18 milhões dos quais foram pagos diretamente pelos utentes. Tempo agora para o nosso comentário desportivo, habitual à sexta-feira, com Gil Nunes. Boa tarde, bem-vindo ao RTV Notícias. Gil, começamos então o nosso comentário com a vitória do Futebol Clube do Porto, apura-se para os oitavos da Champions, venceu o Atlético de Bilbao por 2-0. Comentários que faz a este jogo? Foi uma vitória importante que selou a qualificação portista, que é o mais importante. Há, no entanto, algumas notas a reter. Primeiro, um problema que se está a tornar sério no Futebol Clube do Porto, que é a falha na concretização das grandes penalidades. Jackson Martínez voltou a falhar e se bem que neste jogo a questão possa ser residual, porque o Futebol Clube do Porto ganhou de forma inequívoca, o caso pode tornar-se mais grave se forem partidas em que seja necessário mesmo fazer a diferença através dessa grande penalidade. Eu observei Jackson Martínez na Liga Mexicana várias vezes, ele marcava com muita eficácia ao serviço do Jaguares Chiapas. Depois aqui, não sei o que é que se passa nos últimos 3 anos, mas tem sido uma razia que tem sido prejudicial à equipa. Danilo, que no Santos era o habitual marcador de bolas paradas e tendo em conta as suas características, penso que pode ser uma solução a adotar pelo Porto num futuro, mas tem que ser uma solução rápida porque de facto o problema está-se a tornar grave. De facto o Porto cresceu muito neste jogo, Casemiro passou a jogar em zonas mais ofensivas, a transição defensiva também foi muito bem feita, a ocupação de espaços por parte do brasileiro faz-se agora num território muito mais amplo, o que permite que os dois médios também joguem de forma mais próxima. O Futebol Clube do Porto continua fiel ao seu ADN, ao ADN de Lopetegui, trazer muitos jogadores para uma ala e de um momento para o outro variar para outra ala de forma a apanhar o adversário em contrapé. Mas de facto é uma equipa que tem jogadores que conseguem fazer a diferença e o Brahimi é o caso mais mediático e com todo o mérito. Esta foi mesmo a semana das Champions e também o Sporting deu a volta e venceu o Schalke por 4-2, começou a perder. Este resultado torna-se surpreendente para si? Não, de todo. O Sporting teve aquela crise no jogo com a Vitória de Guimarães, que perdeu 3-0,
em que mais uma vez o seu ponto fraco dominante veio ao de cima, que é a questão das bolas paradas e a questão dos defesas centrais. O Sporting, como eu disse no comentário anterior, sofre sempre muitos golos de bola, só concede sempre muitas oportunidades de golo aos seus adversários, e desta vez não foi exceção, com a agravante de que bolas pelo ar tem sido um ai-Jesus para a equipa de Marco Silva. No entanto, nem tudo vai mal no Sporting. O Sporting faz uma circulação de bola muito intensa, eu diria que é uma circulação de bola pouco compulsiva, porque há sempre espaço para jogar pelos extremos, como se viu no terceiro golo, em que Carrilho ganhou o 1 contra 1 em velocidade, que é uma imagem de marca do Sporting, que é a posse de bola não compulsiva e o espaço para a improvisação e para o talento dos jogadores. Carrilho e Nani têm sido bons exemplos. Portanto, a vitória, tendo em conta o conhecimento que eu tenho da equipa do Schalke, não me surpreende de todo. No seu ponto de vista, qual foi o jogador que mais se destacou neste jogo? Eu penso que há um jogador que tem sido um pouco mal amado pelo Sporting, que é o Sarr, que é o central, mas que eu penso que deve continuar a jogar tal como aconteceu no início da época. É um jogador que ocupa muito bem os espaços, que joga muito bem em dobras, que consegue também jogar em antecipação e, para além disso, tem alguma vocação ofensiva. Sem tirar o mérito aos outros, ao Paulo Oliveira e ao Maurício, penso que falta ali na zona central, e de acordo com o que eu vi, alguma noção de complemento entre os dois jogadores que jogam nessa posição. E penso que o ponto de partida será a Sarr, e os outros dois terão que se adaptar ao estilo de jogo, para mim, mais completo em termos de ocupação de espaços. Muito bem, Gil. Também o Benfica conseguiu a primeira vitória na Liga dos Campeões, ao bater o Mónaco por 1-0 no Estádio da Luz. Digamos que foi a estrela foi Talisca, aos 82 minutos. Esta vitória tornou mais real um possível apuramento para a Liga dos Campeões? Penso que o Benfica ainda tem uma tarefa árdua, porque jogar no campo do Zenit poderá ser complicado, e eu acho que o Benfica neste jogo teve alguma estrelinha e algum dedo do treinador para vencer, dado que a vitória nem foi totalmente justa. O Benfica continua a ter problemas na zona de construção. Samaris, apesar de estar taticamente mais adaptado à equipa, tem ainda algumas dificuldades em trazer um futebol de posse e mais algum gelo àquela zona nevrálgica do terreno. O Benfica continua com o seu processo de adaptação e de crescimento, vive um pouco de transições violentas, e nesse aspecto o Talisca é um jogador fundamental, porque galga autenticamente metros e metros de forma a equilibrar a equipa entre a defesa e o ataque. No entanto, o Talisca também decide mal nas primeiras zonas de construção e tem valido também muitas perdas de bola. Penso que o Jorge Jesus esteve muito bem nas substituições. A entrada do Lima refrescou o ataque, veio pressionar aquela zona onde apareceu o golo, curiosamente, que estava um bocadinho mais debilitado entre o defesa esquerdo e o central do Mónaco. No entanto, o Mónaco fez um excelente jogo, abusou muito dos passes para o flanco direito, para o Carrasco, de forma, dado que o Samaris também não fazia as dobras, para pressionar o André Almeida. Portanto, eu acho que foi um resultado com muito dedo de Jorge Jesus e que não era totalmente merecido para o Benfica. Esperar para ver então agora o próximo jogo. Falemos agora de Cristiano Ronaldo, que na quarta-feira recebeu mais uma bota de ouro. É a terceira vez que o português venceu o troféu, igual assim Lionel Messi. Já era de esperar? Sim, já era de esperar. O rendimento de Cristiano Ronaldo tem sido absolutamente avassalador, e aí, de facto, tecnicamente e taticamente, há pouco não há nada a fazer. Falamos de 31 golos, não é? Falamos de 31 golos, todas as maneiras e efetivos, de pé esquerdo, pé direito, de cabeça. Portanto, é um jogador extremamente completo, até me custa um pouco defini-lo, porque só mesmo como guarda-redes é que poderia evoluir um bocadinho mais. Eu penso que o grande clique que se deu no Cristiano Ronaldo foi na altura do José Mourinho, que o Cristiano Ronaldo, taticamente e tecnicamente, havia pouco a fazer, mas em termos psicológicos era um jogador que se vinha muito abaixo nas derrotas e quando a equipa se encontrava a perder. E como se viu no Suécia-Portugal e noutros bons exemplos, hoje Ronaldo é um jogador diferente, é um jogador que vai à procura de prejuízo, que se levanta quando cai, é um jogador muito mais forte psicologicamente e que tem contribuído para estas conquistas de troféus individuais que nós, como portugueses, ficamos naturalmente satisfeitos. Está de parabéns, completamente. Completamente. Claro que sim. Também um outro jogador português, Marcos Freitas, que pertence à Seleção Nacional de Ténis de Mesa, é o primeiro atleta na história do ténis de mesa português a entrar para o top 10 do ranking mundial e é atualmente o 9º melhor jogador do mundo e o 3º europeu. É o português mais bem colocado de sempre. Isto leva o nome de Portugal além fronteiras. Sim, leva o nome de Portugal para além fronteiras, peço desculpa, e para além disso promove também outras modalidades. No desporto português há um grande enfoque da prática desportiva dos jovens no futebol, e estes exemplos dinamizam os jovens a olharem com outras modalidades, para outras modalidades com outros olhos. Penso que isso é muito importante para depois não estarmos na altura dos Jogos Olímpicos a perguntarmos porque é que só temos uma medalha ou duas, mas respondendo mais concretamente à tua questão.
Penso que, do que eu acompanho do ténis de mesa, o Marcos Freitas tem tido um percurso extremamente excepcional. Tem-se revelado muito sólido contra os jogadores europeus e depois tem que fazer aquela fronteira com os jogadores chineses, que naturalmente é mais complicado. Vem no seguimento da conquista do Campeonato da Europa por parte de Portugal. E como eu disse, penso que até a nível mediático, de chegar a mais pessoas a modalidade de ténis de mesa, este exemplo pode ser flagrante e muito importante. Muito bem, Gil, para terminarmos este comentário, antevisão dos jogos para este fim de semana, respectivamente Nacional Benfica, Sporting Passos Ferreira, Estoril Porto. Nacional Benfica, o Benfica vem no seguimento de uma campanha europeia em que, apesar de tudo, consegue um bom resultado. Vai encontrar uma equipa do Nacional que, de acordo com o que eu vi na semana passada, está com um meio campo mais desinteressante, se passa a expressão, do que na época passada. Falta ali o Diego Barcelos, que era um jogador que fazia muito bem dava alguma luminosidade e algum farol de movimentos à linha ofensiva do Nacional, que também se viu privada do Giannini. Portanto, ainda é uma equipa em construção. Penso que há ali algumas dúvidas, mas seja como for, jogando na Choupana é sempre um terreno difícil. Passando ao Estoril Porto. Exato, Estoril Porto, exatamente. Passando ao Estoril Porto. O Estoril tem uma equipa muito talentosa. De facto, tem o Kleber a começar, que é um jogador, para mim é um jogador extraordinário, é um jogador que tem algumas limitações em termos de jogo vertical, é um jogador que no tempo de Futebol Clube do Porto não conseguia receber a bola e passá-la aos médios, convenientemente, mas seja como for, é um jogador extremamente talentoso e que é sem dúvida uma mais-valia para uma equipa que do meio campo para a frente é muito perigosa, com nomes como o Seba, como o Tozé, como o Balboa, que não tem jogado tanto, e que vive um problema também de orfandade, se passa a expressão do Gonçalo Santos, que era um jogador fundamental nas últimas 2 épocas e que deixou vaga essa posição do médio defensivo. O jogador, o Anderson, que tem jogado, agora tem dado mais estabilidade e pode causar alguns problemas ao Futebol Clube do Porto. Por último, Sporting Passos Ferreira. O Sporting está em estado de graça, apesar da derrota em Guimarães, está em estado de graça porque, como eu referi, a sua qualidade de jogo tem sido indiscutível, pese embora aquele problema na zona central. O Passos de Ferreira, pelo que eu vejo, vive de uma pequena sociedade, se passa a expressão, daquilo que foi construída no Porto B, com Sérgio Oliveira e Série, 2 médios defensivos que são um pouco à imagem de Paulo Fonseca, que a partir daí, com dois pivôs defensivos, consegue construir uma equipa sólida e compacta, como se tem provado através da classificação. Gil, muito obrigada pela sua presença e até para a semana. Bom fim de semana. E para os amantes de cinema, se lhe disséssemos que o filme Pretty Woman era para ter sido um filme completamente diferente, a verdade é que a história por trás do filme romântico, de romântico, tinha realmente muito pouco. Era para ter sido tudo o que não foi. Obscuro, horrível e deprimente. E quem o diz é Julia Roberts, a protagonista de Pretty Woman, um sonho de mulher, cuja fama atingiu dimensões globais depois deste filme que se estreou há quase 25 anos. A começar no título, passando pelo caráter das personagens, até ao fim da história, Pretty Woman estava longe de ser um conto de fadas. Já se sabe que os filmes, quando chegam às salas, passaram já por um grande processo de transformação, em que o guião original é frequentemente alterado. Mas face àquilo em que se tornou, uma versão original de Pretty Woman é um tanto ou quanto difícil de conceber. Afinal, ainda temos na memória Vivian, a prostituta cheia de vida, que acaba por se apaixonar por um cliente, interpretado por Richard Gere. É a história de uma Cinderela dos tempos modernos, a história de um encontro improvável que acaba em romance. O título original seria 3.000, em vez de Pretty Woman, um sonho de mulher. 3.000 era a referência à quantia que o executivo pagava pelos serviços de uma mulher durante uma semana. E quanto a esse cavalheiro que ensina a prostituta a respeitar-se a si mesma e a converte numa princesa, na verdade foi pensado para ser um homem terrível e mal-humorado. A prostituta teria problemas com drogas e seria mal educada. O que estava escrito originalmente era que os dois abandonavam o hotel e saíam de limusina para Edward deixar a mulher nas ruas de Hollywood, antes de embarcar no avião que o levaria de volta a Nova York para junto da noiva. A história azedava, aliás. Edward, longe de ser um príncipe encantado, tirava a Vivian o dinheiro que lhe pagara, expulsando-a da limusina à força. Mas este não foi o filme que vimos. O projeto passou por várias mãos, mas a única pessoa capaz de dar o final clichê do Felizes para Sempre foi Bárbara Benedek, até porque sabemos que são estes finais que nunca saem da memória. You and I are such similar creatures that we both screw people for money.
When I was a little girl, I would pretend I was a princess, and then suddenly, this knight on a white horse with these colors flying would come charging up and rescue me. Realmente não era de esperar. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, a partir do início da tarde, em especial nas regiões norte e centro, onde poderão ser de granizo para o final do dia. Quanto às temperaturas, no Porto registram-se 11 graus de mínima e 16 de máxima, também em Lisboa 11 graus de mínima e 16 de máxima. Já em Faro registram-se 12 graus de mínima e 19 de máxima. É o ponto final na informação e sorria, porque hoje já é sexta-feira e já sabe, fique na nossa companhia e fique bem.